Então, eu vou partilhar aí com vocês a minha apresentação. Foi aí, gente? Vocês estão vendo aí? É, a tela aí apareceu para vocês? Foi? Foi, né? Tá. Bom, então, assim, antes de começar, eu queria falar um pouco assim sobre diferentes aspectos, né, do diagnóstico. Só, por favor, mantenham os microfones desligados, tá, gente? Então, é, eu queria falar um pouquinho sobre diferentes aspectos do diagnóstico, né, segundo a Ayurveda, né? Então, por Ayurveda existem N formas de diagnosticar, tá? Essas formas, através dessas formas, nós utilizamos vários dos nossos sentidos, né, para poder ver, ouvir, perceber, tocar, né, através do cheiro também, né, todos os sentidos e a nossa mente, tá, para captar aquilo que está sendo apresentado ali pelo paciente, tá? Então, existem N ferramentas de diagnóstico. Uma delas é através da visão, que você vê, né, o que o paciente apresenta, né, através da sua observação, tá? Outro ponto importante, né, é através do toque, né? Então, tem alguém com o microfone ligado, gente. É muita gente para eu conseguir administrar aqui, então eu peço, sempre observe o microfone de vocês, tá? Outra forma de diagnóstico é através do toque, né? Tem o diagnóstico de pulso, tem a palpação do abdômen ou da área afetada, tá? Outra forma de diagnóstico é através da pergunta ou perguntas, né? Perguntas de vários aspectos fundamentais do paciente, tá? E o uso, óbvio, né? Da nossa capacidade de discriminação, né? Através do conhecimento das doenças, dos sintomas, né? Fazer o uso da nossa discriminação para poder chegar a uma conclusão daquilo que está sendo apresentado. Tá? Então, hoje, nesse diagnóstico que a gente faz, né, chamado de Diva Pariksha, ou diagnóstico de língua, né, é através da observação da língua, né? Isso é Por bom, favor, antes também alguém. por favor, gente, tem alguém com o microfone muito alto O aí. outro solto. Então, vamos lá. Então, a língua, né, para o Ayurveda, ela pode ser dividida em três partes, tá? Então, a parte de trás é a parte relacionada com dosha vata, a parte do meio relacionada com dosha pitta e a parte da frente relacionada com dosha kapha, tá? Em termos assim de localização, né, a gente pode se situar, né, no baixo ventre, ali como sendo essa parte do vata ou vayu, né, pitta, né, ali no intestino delgado, e kapha no estômago e peito, tá? Então, essas são as três localizações e as sedes principais dos doshas, tá? Então, isso é muito importante. Tudo que se apresenta ali nessas três localizações vai demonstrar qual o local que está afetado, né? Seja pela influência dos doshas, seja por ama, tá? Ou essa combinação aí, que pode variar bastante, tá? Então, outros aspectos também importantes, né, são o tamanho, né, o formato da língua, né, se ela se move,
tá? O revestimento dessa língua, tá? Tudo isso nos dá sinais fundamentais, tá? Uma língua saudável, né, é uma língua rosada, uma língua bem formada, que não tem, digamos assim, muitas anomalias, tá? Bom, tem alguém com o microfone ligado, eu preciso verificar aqui porque está atrapalhando, gente. Tá? Eu peço, por favor, deixe o microfone de vocês desligado, tá? Porque dá muita interferência aqui e atrapalha bastante, tá? Bom, vamos lá. Então, indo mais adiante, né, além dessa relação com os doshas, né, a gente também, isso que a gente vê na foto, né, é dito pela medicina chinesa, né, essa relação aí dos órgãos com determinadas localidades da língua, tá? Então a gente observa aqui, né, por exemplo, aqui nessa localização aqui a gente tem o rim direito, né? Aqui o rim esquerdo, o intestino, né? Tá vendo que eu falei dessa parte do baixo ventre, ó? Olha só, a parte do vata. Então, o vata pega toda essa localização aqui e todos esses órgãos aqui, tá? Aí mais para o meio, né, da língua, e que tem relação também com o intestino delgado ali, os órgãos que estão por ali, né? A gente tem o baço, né? Aqui do lado esquerdo, do lado direito aqui o fígado, né? Pâncreas, estômago, né? Tudo aqui nessa parte central. Aí aqui, ó, na parte da frente, a gente tem a região do cafa, né? Pulmão, né? Essa região aqui tem relação com a pele, tá? Coração, tá? Então, se algo é apresentado de anormal, especialmente nessas localizações aqui, vocês vão ver mais à frente em determinadas fotos que eu trouxe aqui de alguns pacientes e também de, de, de fotos que eu peguei na internet, de banco de dados na internet, tá? Vocês vão ver como que isso aqui é percebido. Tá? Bom, então o que significa Prakriti versus Vikriti? Né? Prakriti é a constituição da pessoa, né? O que é a sua característica fisiológica, né? Quais são os doshas predominantes naquela pessoa, qual é a constituição daquela pessoa, tá? E a influência dos doshas nessa constituição. E Vikriti seria aquilo que é o desequilíbrio, o que está em desordem, tá? Então, a natureza, ou a Prakriti, tá? Ela é observada pelo formato da língua, tá? Pela cor dessa língua, tá? E a vitalidade dessa língua, tá? Existem características específicas que diferenciam Vata, Pitta e Kapha, tá? Em termos de atributos, qualidades, tá? Que a gente vai ver um pouco mais à frente. E Vikriti, né, é percebido pela cobertura da língua, tá? O que está cobrindo essa língua, né? Se tem alguma anomalia também em termos de cheiro, tá? Se existe um movimento anormal, tá? Tem alguém com o microfone ligado, gente. Por favor, peço aí para desligarem, porque ficar verificando aqui é muita gente para ficar verificando e vai atrapalhando aqui o andamento da aula, tá? E também a minha linha de raciocínio também, tá? Bom, então, vamos falar um pouco sobre o revestimento dessa língua, tá? Esse revestimento, né, a maioria das vezes está relacionado com ama. Ama significa toxinas que estão revestindo o nosso trato digestivo, tá? Então, se há pouco revestimento, então não há muito problema, tá? Se há muito revestimento e um revestimento difícil de ser tirado, tá?
quando a gente raspa a língua, uma das práticas do Ayurveda, né, que é a raspagem de língua de manhã, né, e sai um pouco, mas você raspa, 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 e a língua não fica limpa, tá? Significa que esse ama ele está bem enraizado no seu sistema, tá? Principalmente ali no trato digestivo, e também pode estar permeando os tecidos do seu corpo, tá? Se esse revestimento ele for espesso, branco, indica Kapha, tá? A coloração esbranquiçada tem relação com dosha Kapha, tá? E denso também, tá? Se ele for grosso, gorduroso, amarelo, tá? Ou línguas inflamadas, significa que a gente tem influência do dosha Pitta, né? Sempre que a gente tiver algo amarelado, né, a gente faz essa relação com dosha Pitta, né? A gente observa esse amarelo também nas escleras, né? Quando a pessoa está com a pele amarelada, né? Se ela está com algum distúrbio do fígado, né? Se as fezes saem amareladas, né? A mesma coisa também com Kapha, né? Se tem muito muco branco, né? Muita secreção branca, né? Por exemplo, nasal, por exemplo, corrimento vaginal, tá? Se tem muco nas fezes, enfim, a gente vê que tem Kapha ali naquele ou ama, Kapha ou ama naquela situação, naquela localização. Revestimento em uma parte da língua, tá? Significa que tem apenas esse ama em uma parte do dosha, né? Pode ser pita com ama, pode ser kapha com ama, pode ser vata com ama, tá? A coloração de vata também é um pouco diferente, ela é mais escura, é mais amarronzada, cinzentada, tá? Então, essa localização pode ser em uma parte, pode ser em duas partes, ou pode ser na língua toda, né? Uma parte, a gente vê que uma sede de um dos doshas está atacado ali. Se forem duas partes, tem duas sedes dos doshas viciados, e se for na língua toda, todo o trato digestivo ali está com ama. Tá? Então, com relação à coloração, né, como eu falei, né, a cor, né, mais escura, tá, marrom, escuro, até um cinza também, né, a gente tem distúrbio de vata. Tá? Amarelo, verde ou avermelhado, a gente tem relação com dosha pitta, tá? Que pode ter também influência do fígado, distúrbio do fígado e da vesícula também, que são dois órgãos assim extremamente conectados com pitta, tá? O kapha é mais esbranquiçado, como eu falei também, tá? Um azul poderia sugerir algum problema cardíaco, tá? Ou estagnação, tá? Estagnação de sangue, tá? Ou distúrbios do fígado. Problemas de vata produzem uma cor opaca ou pálida também, uma língua que está assim sem cor, né? Assim, digamos assim, ou mesmo, né? Meio escura, tá? Ou seca, tá? Então são características do dosha vata, tá? O kapha também tem coloração pálida, tá? Porque ambos, né? Tanto o vata quanto o kapha, eles não têm influência do Agni, do fogo, de Pitta, né? E o Pitta, ele promove cor, tá? Enquanto que Vata tem os elementos ar e éter, não tem, né? São bem etéreos. Kapha tem os elementos água e terra, né? Mas esses elementos não são capazes de dar coloração, que é dado pelo elemento fogo, tá? O tamanho da língua, ele também tem nos diz alguma coisa, tá? As línguas de vata, né, geralmente são pequenas ou muito longas, tá? Finas e também com a tendência a se movimentarem demais. Tá? O pita, né, ele tem mais uma língua mediana, intermediária, e a ponta é bem afiada. E o kapha já tem uma língua maior, grossa, arredondada, né, e com lábios grossos. Tá?
Com relação às marcas semelhantes a dentes ao redor do arco frontal da borda da língua significa má absorção. Nós vamos ver imagens, né, quando a pessoa tem a língua toda dentada, né, significa que há uma absorção deficiente. Tá? Uma linha no meio da língua sugere problemas imunológicos ou até mesmo distúrbios da coluna ou mesmo emocionais. Tá? Rachaduras, muitas rachaduras na língua, eles representam vata em desequilíbrio. Tá? O vata ele vai se caracterizar, né, pelo aumento do espaço. Tá? Então, né, rachadura significa que tem espaço ali, né, que tem relação com Mahabhuta Akasha, tá? Com o elemento espaço, né, que em sânscrito significa Akasha. Tá? Então, vamos ver aqui para a gente ter uma noção maior, né, essas imagens aqui. Essa primeira aqui, ó, lembra que eu falei, né? A gente tem o Vata, o Pitta e o Kapha, né? Então, ó, aqui atrás, onde se há uma marcação, né, nesse sentido, ou pode ser também uma marcação em todo esse local aqui, né, do Vata, então, significa, né, que existe um cólon sensível, tá? Aqui, novamente, se existe, né, como a gente falou anteriormente, né, vários cortes na língua, tá? Distúrbios de um vata crônico agravado, de um vata crônico agravado, tá? Rachaduras, né? Você vê que essa coloração mais esbranquiçada, né, na região do vata, significa ama, né, essas toxinas no colo, né? O que é ama, né? Eu já falei, mas para quem não entende, ama é resultado de uma digestão ineficiente, né? Você come o alimento, né? Ele passa, né, primeiro pelo estômago, em segundo pelo intestino delgado e em terceiro no intestino grosso, né? São as fases da digestão, tá? Inclusive eu dei até uma aula já, tá lá no meu canal do YouTube, sobre digestão, falando sobre tudo isso, né? Sobre essas etapas diferentes, né? E se o alimento não é bem digerido, né? Seja pela qualidade do alimento, seja pela qualidade inferior do Agni, né? Ou seja, da capacidade digestiva do paciente, né? Seja pela qualidade mental do paciente, seja pelo estresse, né? Tudo isso pode influenciar nesse processo digestivo e gerar acúmulo de ama em alguma parte do trato digestivo. Aqui, o que a gente está vendo é justamente no cólon, tá? Aqui, ó, a gente vê que isso se espalha um pouco mais, né? Mais para a parte central, né? Toxinas no trato gastrointestinal, tá? Lembra que eu falei, né? De uma língua toda dentada, né? Olha só. Essa imagem aqui, ó, que significa uma má absorção, tá? Olha só que interessante, né? Bem nessa região aqui do pulmão, ó, a gente percebe que há uma coloração esbranquiçada, tá? É muito comum da gente ver pessoas com bronquite, né, com asma, né, com essa parte aqui esbranquiçada, inflamada, tá? Se há uma certa também anomalia que assim, né, que não é branco, né, também pode simbolizar essa anomalia nos pulmões, tá? Aqui, ó, uma coloração mais escura também, tá? Na área dos pulmões, pode relacionar marrom, tá? Mais amarronzada, pode indicar a pneumonia. Distúrbios renais, olha só, bem nessa parte aqui, tá? Na localização lá que a gente viu no mapa da língua. Distúrbio do coração, bem no centro, tá? Tremores, tá? Se a língua ela fica tremendo, se é uma língua trêmula, tá? Então a pessoa pode apresentar muita ansiedade, medo, né?
que tem relação aí com o dosha vata, tá? E por último aqui, se a pessoa apresenta, olha, uma linha bem, aquelas pessoas que têm uma rachadura bem proeminente aqui assim, né? Representa um estresse emocional, tá? Ou algum problema de coluna aqui, né? Nessa região. Essa região, ela simboliza a coluna, tá? Então, pode ser estresse ou algum problema na coluna, tá? Se essa linha ela não é reta, ela é torta, né? Então, pode ser que a pessoa tenha também algum distúrbio, né? Da coluna desalinhada, tá? Alguma anomalia nesse sentido. Por favor, verifiquem o microfone de vocês, tá, gente? Tem um microfone ligado aí. Então, a primeira língua aqui, ó, que a gente está vendo, é a língua de uma pessoa com asma. Olha só, interessante, né? Como a gente está vendo, ó, tem partes brancas, partes vermelhas, tá? Em toda essa região do pulmão, olha só. Toda essa região aqui do pulmão, tá? Como a gente viu, ó, essa língua aqui, eu tirei lá do site do Drauzio Varela, tá? E demonstra aí esse diagnóstico de asma, tá? Ó, uma língua com candidíase, olha só, a gente vê que é uma língua assim bem inflamada, né? Essa parte, esse branco, né? Tá muito bem percebido, né? Uma língua assim, além dessa parte branca, né? A gente tem também rachaduras, né? Então, uma coisa interessante, assim, né? Que a Cândida, né? A Cândida albicans, né? O fungo da Cândida, ele vai se instalar em locais com muita umidade, né? Locais que tem muito ama, né? Ou cafa, né? Que tem muita água, né? Os fungos se desenvolvem em umidade, né? Então, o que a gente percebe aqui, ó? Essa parte muito branca aqui, né? Que é característica do dosha kapha, ou de ama, tá? Então, essa é a foto de uma língua com candidíase, tá? Olha só, uma língua de um paciente com psoríase, tá? Então, a gente observa, olha só, que é uma língua bem inchada, né? E ela está bem avermelhada, tá? É que a foto aqui, a gente não consegue ver muito bem, tá? Ela tem também essa rachadura aqui no meio, tá? E esse paciente também, ele tem um quadro emocional também envolvido, tá? E a psoríase a gente sabe que tem muita relação aí com as emoções, né? Então, você vê que é bem claro, né? Essas características, né? Uma língua inchada, né? Inflamada, avermelhada, um pouco de ama aqui no centro também, né? Ó, tá um pouco mais acinzentada e com cortes, tá? Olha essa outra língua também, de uma paciente minha, ela tá bem marcada, né? Olha só, na região do fígado, ó. Olha só, tá? Olha a marca aqui que tem, ó, uma marca bem avermelhada, bem na região do fígado, tá? E essa paciente, ela tinha também estresse emocional, olha só como é que a língua está bem marcada também no centro. Ela tinha muito estresse emocional e ela tinha uma alergia de pele, assim, também muito significativa, né? Os dedos ficavam... a pele abrindo, assim, né? Então, tem uma parte aqui também bem avermelhada, né? Tem relação com a pele, como a gente viu lá no mapa da língua. Essa parte aqui é a pele, então a pele mais, olha, mais avermelhada. A coloração avermelhada é igual a pita, né? E o fígado também, ó, avermelhado, significa que o pita tá que o fígado e o pita estão agravados. O fígado é o órgão que tem relação direta com o pita, né? Então, é muito provável, né? Pô, eu sei que ela é minha paciente, né?
que esses fatores aqui, né, da pele e do fígado, têm relação com esse estresse emocional, tá? Então, e ela tinha irritação também, muita irritação, tá? Aqui nessa outra língua, né, na parte aqui do CAFA, né, parte frontal, né, essa pessoa tinha acidez estomacal e ama, tá? Olha só, como é que está mais avermelhado aqui, né? Significa que tem esse atributo do Pitta, né, está presente ali na localização do CAFA, que é o estômago. Muita acidez. Acidez é um atributo do Pitta, tá? Tem acidez excessiva. E é uma língua também esbranquiçada, né? Bem esbranquiçada, tá? Então significa, né, essa acidez estomacal e ama, tá? Uma outra língua aqui, né, também com candidíase, né? A gente vê também tem um pouco de vata gravada aqui, ó, um pouco mais marrom, né? Um pouco de essa parte, esse corte também também pode simbolizar também um estresse emocional, tá? E ela também está coberta também, né, de ama, tá? Que varia, né, entre uma coloração mais branquiçada e mais amarronzada. Olha só, mais amarronzada aqui, e aqui no meio também, né? Então, esses dois doshas mais agravados, Kapha e Pitta, né? Kapha e Vata, né? Tá? Olha só, uma língua com má absorção, né? Essas dentadas aqui, ó. Olha só. E reparem também, né, que é uma língua bem pálida, né? E bem inchada, né? Então, a gente observa que é bem claro aí que há uma certa influência do dosha kapha e de ama, né? Quando há muito inchaço, né? Quando há coloração esbranquiçada, tá? E essas marcas, né? Então a gente vê que essa influência da má absorção se dá por conta do excesso de ama e de kapha, tá? Saama-pita, tá? Para quem não sabe, esse termo, né, significa pita com ama, tá? Então, olha só, ela está amarelada, né? A língua está toda amarelada, né? Uma saburra mais amarelada, né? Amarelado é a coloração do dosha pita, né? E ela está, você vê que está assim bem enraizado, né? Me parece uma saburra bem enraizada aqui na língua. E você vê que parece, né, uma língua assim mais pita, mais avermelhada no lateral e bem amarelada ao longo de toda a língua, tá? Bom, gente, é isso, tá? Aqui essas são as referências, tá? Esse é um tópico e ele não está descrito nos textos clássicos, tá? Então, é um tópico que os autores modernos descreveram, tá? E é um tópico, né, que ele é transmitido, né, geralmente de professor para aluno. Não é um tópico que que a gente vê nos textos, né? O que a gente vê nos textos são as qualidades dos doshas, né? As qualidades de vata, pitta e kapha, né? Então, se você entende as qualidades de vata, pitta e kapha, de ama, né, você pode entender a influência do agravamento dos doshas na língua e na saúde daquela pessoa, né? Mas o conhecimento do diagnóstico de língua, né, a gente aprende, né, nessa transmissão de professor para aluno, tá? Ou em cursos, né, que a gente faz e tal, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Eu sei que, enfim, são muitos detalhes, né? São muitas coisas que, enfim, isso com a prática a gente vai aprendendo, tá? E quanto mais ferramentas a gente tiver para fazer o diagnóstico, mais preciso é esse diagnóstico, tá? Eu já vi muitas pessoas, né, que ficam impressionadas assim, né? Porque na Índia tem muitos médicos que têm uma capacidade de diagnóstico que é fora do normal.
né? O Ayurveda lá é transmitido ao longo de milênios, né? Mais de 5.000 anos, né? Em tradições ininterruptas, né? Onde o professor ensina para o aluno e sucessivamente, né? Desde 5.000 anos ou mais, né? Então, eles têm uma capacidade de diagnóstico que ele é fora do comum, tá? Eu já tive com vários médicos, eu tenho professores que são médicos indianos, assim, eles de olhar para a pessoa, eles já têm uma capacidade de entender algumas coisas, tá? E eu já vi paciente entrando, ele fazendo uma pergunta só e ele acertou aquela pergunta, né? A pessoa não precisa falar nada. Por quê? Porque as ferramentas, né, e a capacidade de utilização, né, desses métodos e ferramentas de diagnóstico são muito bem estudadas, muito bem compreendidas por eles, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem N ferramentas, né? A língua é uma delas, o pulso é uma delas, né? A pergunta dos sintomas são outras. E quando a gente aprende a utilizar isso tudo em conjunto, tá? Eu vejo, e eu aprendi muito isso com o meu professor, né? Que essa é uma forma cada vez mais eficiente de você acertar o diagnóstico. Você está usando várias ferramentas, né? Se a gente ficar impressionado só com o diagnóstico, eu sou perito em diagnóstico de pulso, mas você pode passar alguma coisa. Entendeu? Era isso que eu ia te falar. Só que eu queria te explicar como que funciona e que horas. Então, você pode passar alguma coisa, né? Agora, se você usa várias ferramentas para fazer esse cruzamento de dados, a capacidade de acerto ela é muito maior, tá? Então, eu sugiro, né, a todos os terapeutas, praticantes de Ayurveda que, né, tenham cada vez mais utilizem cada vez mais essas ferramentas, né, para fazer um diagnóstico, tá? Bom, então, eu queria saber, né, se vocês têm perguntas, gente. Eu estou lendo aqui as mensagens. Vamos ver aqui. Eu acho que a maioria delas eu respondi aqui, tá? Então, não vou... Tem algumas pessoas que perguntaram de colorações aqui diferentes. Coloração vermelha, pita. Vermelha, amarela, esverdeada, pita, né? Branca, cafa, ou ama, né? E marrom, cinza, ou roxo, vata, tá? Na Índia eu já vi muito, aqui no Brasil eu nunca vi. Uma língua roxa. Sabe quando a gente fica morrendo de frio, fica com o lábio roxo? Tem umas pessoas que ficam assim, tá? Então eu já vi língua assim, é porque você tem um vata assim muito, muito enraizado ali, tá? Tem outras perguntas aqui. A língua de um Kafa é uma língua bem encorpada, né? O Kafa é o que tem mais estrutura, tá? Então, é uma língua mais grossa, larga, tá? E uma língua inchada, tá? Pode ser que haja algum tipo de inflamação ou ou Kafa. E prednisona, tudo no posto. Aí eu teria que tomar. Primeiro você vai tomar Mas prednisona ou Kafa gravado. De vez em quando entram as interferências aqui, assim, alguém falando aí do outro lado e dá uma quebrada aqui. Como verificar a língua quando uma pessoa tem hemorroida, tá? Bom, geralmente a hemorroida ela tem relação primeiro com uma digestão que está ruim há muito tempo, né? Ali o reto, né, e o ânus, né, são a parte final do Mahashruta, né, que é o trato digestivo, tá? Então, se há anomalia ali no trato digestivo, né, e se há ama, enfim, ou influência de outros doshas, né,
Aí vai depender da cor e tal, tá? Mas ali na parte do trato digestivo, se há alguma anomalia, tá? Coloração vermelha, né? A gente tem pito, já falei bastante sobre coloração. Aí estão perguntando aqui se eu tenho alguma bibliografia sobre sinais de equilíbrio que podem ser percebidos no rosto, como na sobrancelha, nas pálpebras, etc. E, geralmente, quando a gente estuda diagnóstico, né, aí a gente estuda essas características fisiológicas de modo geral, né? Então, um bom livro de diagnóstico vai te dar vai tirar essas dúvidas que você tem aí, tá? Ou fazer um curso de diagnóstico também, tá? Gente, mais alguma pergunta? Se vocês quiserem falar também, podem falar, não se acanhem não, tá? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida aí? Bom, então, essa aula, né? Eu não sei, eu sei que tem muitos alunos meus aqui. Essa aula é uma aula introdutória que eu dou sempre antes de abrir uma turma, né, da tutoria, que é um programa que eu faço especial para os terapeutas ayurvédicos já formados, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos cursos de formação, mas pouco acompanhamento aos terapeutas, né? Então, como eu sou um terapeuta, professor de Ayurveda, já dei vários cursos de formação, já formei turmas aqui em Brasília. Então, eu desenvolvi esse curso justamente pensando em dar o acompanhamento para esses colegas terapeutas ayurvédicos que se sentem inseguros, né, em começar a atender seus pacientes, né? Então, esse programa aí, ele inclui aulas online, ao vivo, onde são discutidos casos que são trazidos pelos terapeutas. Os terapeutas atendem seus pacientes, fazem a ficha de diagnóstico e trazem, né, para mim. Eu vou fazer a análise daquela ficha, do diagnóstico daquele paciente e vou dar as linhas de tratamento ali no dia do diagnóstico, tá? Além dessas aulas que são ao vivo, né, a gente tem uma parte teórica também, que são 2 cursos que eu montei também, né? O primeiro curso é sobre prevenção de doenças, manutenção da saúde e tratamento de doenças, né? Então, assim, é um programa assim como se fosse uma revisão geral do conhecimento que a gente aprendeu nos cursos de Ayurveda, né? São 14 aulas, mais ou menos 1h30, 2 horas cada, tá? Sem muita enrolação, sem encheção de linguiça, é tudo conhecimento ali, tá? E tem um outro curso também sobre fitoterapia, também são, se não me engano, são 13 aulas, tá? Mais ou menos também duas aulas, 2 horas por aula, tá? Então, esses 2 cursos são bônus extras que o terapeuta que faz a tutoria recebe, né? Então, ele assiste lá no tempo que ele puder, né? E as aulas online, né, elas têm dias marcados, tá? Eu vou mandar para vocês, tá? A Ana Carolina perguntou aqui como se escreve. Eu vou mandar para vocês lá no grupo dessa aula aqui sobre as inscrições, tá? O curso vai começar já na semana que vem, tá? E, enfim, aí quem já tiver inscrito, já tem pessoas inscritas aqui. Ó, a Amanda está aqui, ó. Uma tutorada aqui que está repetindo a turma, vale muito a pena. Obrigado, querida, seja sempre bem-vinda, tá? Então, aí quem já está inscrito já está mandando os casos dos pacientes, né? E quem for fazer inscrição também já pode mandar, né? Lembrando que a aula vai começar, a primeira aula será no dia 25, né? E a Fernanda também, eu já repeti, vários alunos queridos aqui. Assim, é um grande prazer, assim, né, dar esse curso. Eu me sinto muito feliz, assim, de dar, porque eu estou colaborando também com a cura dos pacientes dos meus alunos, né? E quem trabalha com Ayurveda, né, sabe que esse processo da cura é aquilo que, pelo menos no meu caso, assim, é aquilo que a gente mais quer ver acontecer, né? É a cura das doenças, né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente terá
essa capacidade de cura aí no nossos atendimentos, tá? Ô, Irã, você quer perguntar, cara? Tá com a mãozinha levantada? Sim, Mário, Tá? queria tirar uma dúvida. O processo de observação da língua, a gente deve fazer depois de higienizada, certo? Tem um horário mais adequado para fazer? O que que você fala a respeito disso? Você disse assim, da autoobservação Da observação de um paciente. do paciente, tá? Não, você vai ver o paciente na hora que ele vai na sua clínica, né? Então, isso não tem muita... Não, eu sei, mas, por exemplo, você pode fazer uma recomendação para a gente tirar o excesso de alimento, de coisa assim. A gente recomenda que ela faça uma limpeza e aí, a partir desse material que sobra, a gente faz o diagnóstico. Seria isso? Não, a gente não precisa pedir para o paciente, né? O paciente vem do jeito que ele está, né? Não precisa pedir nada, assim, tá? E aí você vai olhar, né? Quando ele chegar na sua clínica, que você vai olhar, tá? Ok. Para uma autoobservação, assim, só um complemento, assim, né? A gente sempre olha de manhã, tá? Se a gente quer ter assim, uma visão melhor da nossa língua, olha como é que você acorda, como é que está o aspecto da sua língua, como você acorda. Tá? Então, você vai dizer muito, porque ao longo do dia isso pode mudar. O Agni vai aumentando, né? Aí pode ser que isso vá diminuindo, né? Aí, se você consome determinados alimentos, né? Café, outras coisas, isso vai diminuindo também. Tá? Mas a hora que você acorda é uma hora boa para você se observar. Tá? Então, isso também pode servir para o paciente também, mas não é uma regra. Tá? O que vale mesmo é o que você vê ali naquele momento. Você viu a língua, perguntou para o paciente quais são os seus sintomas, viu o pulso dele, né? Então, faz esse cruzamento de dados ali no seu HD interno e vai chegar a conclusões. Tá? Tá. Uma outra coisa. O corpo tem uma pulsação, né? Sim. Então, através desses aspectos diferentes, a gente vai entender essa pulsação que tá vibrando ali, tá entendendo? Tá. Tem uma outra coisa que eu observo no meu caso, essas marcas dos dentes de um lado específico da língua. E eu já fiz dieta, já fiz tratamentos e isso permanece. Agora, eu utilizei aparelho ortodôntico, né? Eu tinha marcado a dentária mais fechada. Isso tem uma influência, poderia ser uma marca da dentição, da configuração espacial dos dentes na boca, ou você acha que pode ter alguma correlação com isso? Olha, eu creio que não, tá? Não tenho 100% de certeza, mas eu creio que não, tá? Mas a gente tem aquela indicação, né, dos lados diferentes, assim, né, do corpo, né, e a relação com determinados órgãos. E assim, quando a gente tem, por exemplo, o lado esquerdo do corpo, né, tem mais relação com o estômago, né, o lado direito tem mais relação com o fígado, né? Então, pode ser que tenha uma relação com essa diferença aí, e os órgãos, esses órgãos, o estômago com cafa, o fígado com pita, entendeu? Perfeito. Tá bom. Tá? Vamos continuar aí fazendo observação e tratamento para ver se esse negócio desaparece. Tá certo. Mais perguntas, gente? A Ana Lúcia também. Já vai para a terceira turma. Tem muitos alunos aqui que, enfim, a gente vê que estão aí, né, continuando, né, o programa, né, e estão indo bem aí, né. Não é combinado isso aqui não, tá, gente? Tem vários aqui que estão deixando comentário aqui, mas realmente estão percebendo aí. A Graciele Navalouri também, 4 ou 5, né? Eu acho que acho que é a minha aluna mais assídua aí também, né? Mais perguntas, gente? Eu sei que foi assim, foi uma aula assim rápida, né? Assim, uma meia hora mais ou menos, mas tem mais coisa do que isso. Eu procurei trazer assim uma síntese daquilo que é mais importante também, tá? E a gente vai com a prática destrinchando isso, né?
existe uma coisa, né, que é dita, né, que a prática, o entendimento, né, o conhecimento, ele é adquirido com a prática, tá? Não é só a teoria, tá? Então, tem muitas pessoas que ficam assim com um pouco de medo, com um pouco de receio de começar e tal, porque saem crus, né? Do curso de formação, né? Mas a prática vai levando, e o estudo, prática e estudo, prática e estudo, tá? Como diz o Vagbata, né? Que a prática vai levando à perfeição, né? Você não precisa saber, o Vagbata fala exatamente, você não precisa saber o nome de todas as doenças, mas se você começa a entender as características e os atributos dos doshas, né? Você começa a entender o que está agravado e como que você vai dar a direção do tratamento, tá? Então, isso é muito importante, né? Porque nome para o Ayurveda não importa muito assim. Nome não importa muito, sabe? O que importa mais são as qualidades, os atributos daquilo que é percebido, tá? Tem umidade, tem secura, tem calor, tem frio, né? E por aí vai, tá? Tem movimento, é estagnado, né? Tem coloração, né? Enfim, então, através dessas características que a gente vai entendendo quais doshas estão agravados. Isso é bem importante. A Zaira está perguntando aqui, por favor, sobre bolinhas na ponta da língua, o que seria? Na ponta da língua, a gente tem o kapha, né? Aí é necessário entender um pouco mais, né? Qual é a cor da bolinha vermelha, né? Quais são os sintomas do paciente, né? Porque aí, através dos sintomas, você vai entender um pouco mais, né? Mas ponta da língua é kapha. Meio da língua é pita e a parte posterior da língua é vata. Aí as características que vão mudar, os atributos que vão mudar, e através desses atributos que você vai entendendo. Tá? Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Para quem está chegando agora, sim, tem várias outras aulas que eu dei esse ano também. Né? Eu tomei esse ano, para quem não sabe, também eu tenho dado alguns cursos livres, né? Eu dei um curso sobre indigestão, dei a palestra introdutória sobre digestão e o curso sobre indigestão. Dei um curso sobre distúrbio da mente, tá? Também dei uma palestra introdutória sobre a mente e o ser, tá? Aí fiz um curso sobre ansiedade, depressão e insônia, segundo a Ayurveda. Teve um outro curso no mês passado, acho que foi no mês passado, sobre candidíase. Não, foi esse mês, no início desse mês, sobre candidíase e menorragia, tá? Também deu uma palestra introdutória sobre menstruação, segundo a Ayurveda. Então, esse ano, uma vez por mês, eu também estou dando um curso diferente sobre um determinado tema diferente. É provável que o curso do mês que vem seja sobre obesidade, tá? E a palestra vai ter uma palestra introdutória gratuita também. Eu sempre faço essa dobradinha, uma palestra introdutória sobre o tema e esse curso, que é um curso pago, tá? Então, sejam todos bem-vindos aí, tá? Quem é meu aluno, quem não é meu aluno, quem é terapeuta, quem não é terapeuta, quem é paciente, sejam todos bem-vindos, né? Eu estou buscando, né, através dessa ferramenta aí de comunicação, trazer um pouco mais do Ayurveda, né, da minha prática clínica para vocês, né, com uma forma de trazer conhecimento, né, de expandir mais o conhecimento do Ayurveda, né, e, enfim, e divulgar cada vez mais e mais essa ciência milenar, tá? Então, Lilian, pode perguntar, querida. Tá me escutando? Estou te ouvindo. Tá me escutando. Então, é muito prazer. O senhor fez a formação aqui no Brasil, fora? Como que começou? Porque eu não conhecia, por isso que eu estou perguntando. Então, a minha formação foi aqui no Brasil, né, com o Dr. Ruguet. Foi em Paraty, em 2011, 2012. E eu hoje moro em Brasília, tá? Eu me formei e vim morar em Brasília, né?
Depois comecei a dar aula na escola do Dr. Guê, dei curso de formação no Brasil todo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e outros estados. Aí, aqui em Brasília, eu formei 2 turmas, em parceria com o Instituto aqui de Brasília. Eu sou também, hoje, sou aluno do Dr. Gaurav, que é um médico indiano de 5 gerações, seja o pai dele, o avô dele, o bisavô, o tataravô, todos eles são médicos ayurvédicos. E desde 2015 que eu trago o Dr. Gaurav para o Brasil uma vez por ano, e a gente sempre dá cursos também para terapeutas ayurvédicos e consultas, né, em vários estados do Brasil todo também, né? Enfim, então, eu faço bastante coisa, estou muito envolvido aí com o Ayurveda, né? Tenho N atividades assim diferentes, né? Consulta, né? Tradução do material dos cursos do Dr. Gaurav e elaboração, né? dos temas, meus cursos de tutoria, esses cursos livres extras que eu tenho dado e essas palestras, né? Então, enfim, a minha profissão, né? Eu sou terapeuta e professor de Ayurveda, essa é a minha profissão. E professor de meditação transcendental também. São as minhas principais profissões. As minhas profissões, não as principais, são os meus meios de vida, tá? Aí a Rosane perguntou Mário, mais. Sim, querido. não, desculpa. Você tem uma previsão da vinda do Dr. Gaurav para Brasília? Você vai fazer Já, outro curso com ele? não, já lancei sobre consultas, tá? Lancei inclusive hoje, assim, né? Ele está vindo para Brasília. Ele estará aqui do dia 23 até o dia 30, até o dia 29 de maio, tá? Dia 23 a 29 de maio, ele vai dar consulta nos dias 24 e 25, e vai ter um curso, que eu vou lançar ainda, estou dando spoiler aqui, sábado e domingo, dia 27 e 28 de maio, tá? Eu vou lançar, estou para lançar essa semana ainda, tá? Mas eu vou divulgar. Fica atento aí que Você já deu o spoiler, pode dizer sobre o que é? vai ser sobre diagnóstico. Vai ser Ah, diagnóstico prático, ao vivo, né? Vão ser poucos pacientes e ele vai, assim, junto com os terapeutas, ir dissecando ali todo o diagnóstico clínico ali. É bem legal, assim, uma coisa assim, bem profunda, né? Você teve aí na vez passada, eu né, tive com no ele, último. Aham. né? Então vai ser bem Foi. parecido, né? É mais uma outra imersão dessa, assim, é muito valiosa. Assim, eu falo isso porque a minha prática clínica ela mudou completamente quando eu estive na Índia, na clínica dele, né? Foi um divisor de águas, né? Porque aí a gente vê realmente como é que funciona o diagnóstico, né? Como é que um Vaidya, que é um médico ayurvédico, como é que ele trabalha mesmo, né? Então, a partir disso daí, a minha mente foi mudando, tá? Então, a Ana Lúcia também participou lá em BH também, né? Desse workshop dele. Então, vale muito a pena, assim, é algo assim que, enfim, e como todos os temas, né, que a gente está procurando trazer são temas, assim, a cada ano, temas fundamentais, tá? E no final desse ano vai ter um outro curso também, só que vai ser online, né? Que é um curso chamado Sneha Vid, processo de oleação, né? Como usar o óleo, né? Via oral, né? Na pele, todos os tratamentos com óleo, né? Então vai ser um curso muito bacana também, muito, muito bacana, muito rico, tá? Mais perguntas, gente? Tem aqui uma pergunta aqui sobre o diagnóstico também. Vamos ver aqui, ó. Pessoal perguntando aqui no chat. A Rosane, né? As rachaduras, elas somem com tratamento? Podem sumir, sim, tá? Principalmente se o paciente segue direitinho as orientações, tá? Assim como a linha no meio também pode sumir, tá? Quanto mais se o corte for muito profundo, né? Enfim, pode ser uma coisa que leve um pouco mais de tempo, mas a língua muda, né? Então, esse diagnóstico da língua, né, a gente observa, você vê o paciente, quando ele vem na sua clínica, você faz essa observação, pode até tirar foto da língua dele,
Tira uma foto da língua quando ele chega e tira uma foto da língua quando ele volta na sua clínica, né? Ou pede para ele tirar uma semana depois, né? E aí você vai observar o que foi feito, né? É isso que a gente faz lá na tutoria, né? A gente faz tira essa foto, né? E faz essa comparação entre o dia do diagnóstico e o dia, né? Geralmente uma semana depois, tá? Que é o tempo de fazer o Ama Pachana, né? Que é o processo de gestão de ama, né? Mas pode ser que também precise, enfim, de mais tempo para amenizar outros sintomas, tá? Mais perguntas, gente? Não? Então tá legal. Bom, eu agradeço a todos mais uma vez aí pela presença, tá? Sejam todos sempre muito bem-vindos aí nesse canal aí que é o Zoom, né? E pelos meus canais também, eu tenho o meu canal lá no Instagram, tenho um canal lá no YouTube com vários vídeos também. Estou também à disposição aí, qualquer dúvida também, se quiserem mandar mensagem depois também, eu estou sempre respondendo, tá? Então, boa noite a todos e até a mais breve aula que a gente vai divulgar por aí, tá? Obrigado, Rosane. O prazer é todo meu, tá? Um grande prazer. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Mário. Obrigada.